Os processos são terrivelmente nulos e eu não estou entrando nem na fraude que o Tagliaferro aponta, estou apontando apenas requisitos formais. Então não pense, Vossa Excelência, que a anistia é o ápice do que nós queremos. A anistia é um desrespeito em relação à ordem constitucional. A anistia é o reconhecimento de que essas pessoas em tese teriam cometido algum delito, mas não cometeram. Ou nós barramos esse desrespeito ao devido processo legal, ou nós estaremos assassinando o Estado de Direito. Vossa Excelência entenda que a anistia é, sim, o mínimo aceitável dentro desse processo e não existe outra que não a ampla, geral e restrita. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixe o seu like e inscreva-se no canal. PGR irrita PF e se afasta de Moraes. É isso mesmo. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, apresentou ao Supremo Tribunal Federal a denúncia contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro por uma suposta coação em processo judicial. Uma esdrúxula argumentação para tentar defender a tese de que Eduardo buscou, junto ao governo Donald Trump dos Estados Unidos, levantar sanções e tarifas ao Brasil e a autoridades do judiciário. Porém, nesse mesmo caso, servidores da PF, atrelados ao ministro Alexandre de Moraes, fizeram um relatório incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro e o pastor Silas Malafaia. Paulo Gonet, por sua vez, não ofereceu denúncia contra nenhum dos dois. Isso irritou a PF e colocou Moraes numa situação delicada. É nesse inquérito que foi decretada a prisão domiciliar de Bolsonaro e recolhido o passaporte de Malafaia. Os advogados do ex-presidente já requereram a imediata revogação da prisão e os advogados do pastor já fizeram 4 pedidos para recuperar o passaporte. Houvesse uma conduta imparcial, esses pedidos já deveriam ter sido apreciados e deferidos. No Brasil atual, Moraes enrola e abusa do poder. Isso só fica provado a perseguição contra Jair Bolsonaro e seus aliados. Mas para a imprensa, tá tudo normal. Se for contra Bolsonaro, vale tudo. Pode tudo. O Brasil tem preso político. O Brasil precisa aprovar a anistia. E não dosimetria, viu? Os pragmáticos ao excesso não enxergam nada disso. Ignoram, por exemplo, o discurso belíssimo que fez o Pollon. O Estado reduz a pena do lucro central ainda. Reduz igual para todo mundo. Né? Essa redução. Relator, embora eu não concorde com a posição de Vossa Excelência, eu entendo. Aqui nessa casa funciona assim, você vê numa ponta o PT que quer deixar todo mundo na cadeia e Vossa Excelência acredita que nós queremos anistia. O primeiro erro está aí. Nós não queremos anistia. Nós toleramos a anistia ampla, geral e restrita porque é o único remédio jurídico para sanar esse absurdo. Eu poderia elencar para o senhor quais os princípios de direito penal, processual penal, direito constitucional que foram lesados. Eu sou professor disso há mais de 20 anos. No entanto, a gente iria até amanhã. Eu desafio qualquer jurista do Brasil, citar sequer um que não foi desrespeitado, a começar do promotor natural. Agora, como nós vamos aceitar a diminuição da pena, chame-se lá do que quiser, se o Supremo sequer observou os princípios de direito penal, processual penal e constitucional vigentes, como a Bia citou, da consunção, da absorção, um ato implicou em uma dezena de crimes. Isso não acontece nem para traficante, nem para latrocida, nem para homicida. Como efeitos sequer apontados para um indivíduo não foram observados, não há individualização de conduta. Tem sujeitos condenados a mais de 14 anos porque fizeram um vídeo do gramado. Não houve, fulano quebrou um microfone, Beltrano quebrou uma vidraça. Os processos são terrivelmente nulos e eu não estou entrando nem na fraude que o Tagliaferro aponta. Estou apontando apenas requisitos formais. Então não pense, Vossa Excelência, que a anistia é o ápice do que nós queremos. A anistia é um desrespeito em relação à ordem constitucional. A anistia é o reconhecimento de que essas pessoas em tese teriam cometido algum delito, mas não cometeram. Houveram uns e outros que quebraram isso ou aquilo. Individualize. O Supremo tem câmeras. O direito processual penal e a persecução penal impõem que o Estado demonstre sem equívoco alguma culpa, pois senão não haverá Estado de Direito.
Ou nós barramos esse desrespeito ao devido processo legal, ou nós estaremos assassinando o Estado de Direito. Vossa Excelência entenda que a anistia é, sim, o mínimo aceitável dentro desse processo e não existe outra que não a ampla, geral e restrita. Isso é apenas uma redundância. Certíssimo. Nós queremos anular esses julgamentos todos farsescos. Talhaferro expõe Moraes mais uma vez. Na quarta-feira, o ex-assessor do Tribunal Superior Eleitoral, Eduardo Talhaferro, afirmou à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados que houve direcionamento no monitoramento de redes sociais durante as eleições de 2022 para pessoas ligadas à direita, chamada direita. Segundo ele, os pedidos partiam do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O Talhaferro contou que perfis conservadores eram monitorados e que os pedidos de derrubada das contas nas redes sociais eram feitos em reuniões diretamente a representantes das plataformas. O Moraes queria sempre rapidez na derrubada e ele ameaçava tirar do ar toda a rede social ou todo o aplicativo de mensagens que não atendesse às suas determinações. O Talhaferro revelou que um ex-diretor de uma rede social, responsável por remover perfis de direita a mando do TSE, é atualmente secretário do ministro Fernando Haddad. Essa semana nós tivemos uma nota publicada pelo Google nos Estados Unidos, dizendo que o Biden havia ameaçado, o governo Biden, né, a administração Biden, ameaçava diariamente Meta, Google, para derrubar perfis de produtores de conteúdo de direita e conservadores, sem uma explicação jurídica, sem embasamento algum. Isso acontecia no Brasil? Essa estrutura da censura chegou a ameaçar as big techs, as redes sociais, para derrubar ou para diminuir o alcance ou censurar determinadas, ou não só pessoas específicas, mas grupos aqui no Brasil durante o período eleitoral? Isso é do seu conhecimento? Sim, esse pedido, sim, de fato era realizado, era feito, inclusive, às vezes, em reuniões, que a gente chama talvez de uma comissão dentro do próprio Tribunal Superior Eleitoral, as empresas de rede social, de software de comunicação, como a Meta, Google, Telegram, YouTube, participavam constantemente e sempre era pedido uma certa celeridade. A gente, inclusive, tinha alguns contatos de diretores dessas plataformas, nos quais a gente acabava encaminhando direto o ofício, antes mesmo de ele ter ido via oficial, para que aquele pedido do ministro Alexandre de Moraes fosse realizado um quanto antes possível. Mas eles sim eram ameaçados, inclusive com a derrubada da própria plataforma em todo o território nacional. Você poderia nos fornecer os nomes desses diretores que eram obrigados a derrubar perfis e conteúdo antes mesmo de uma nota oficial, para que a gente possa convidar essas pessoas na CPMI? Eu posso fornecer um envio para vocês por e-mail ou por WhatsApp, porque no momento aqui eu não tenho eles todos aqui. Tudo inclusive, bem, mas... um deles hoje é o secretário executivo do Haddad, né? Que é qual é o nome dele mesmo? Me deu branco agora. É o secretário executivo do Haddad. Então, me dá um minuto aqui que eu já falo. Só para confirmar aqui, se eu entendi. Um diretor que participou dessa estrutura de censura para derrubar perfis de direita, depois da vitória do candidato deles, conseguiu um cargo no Ministério da Fazenda. Sim, é o Dário Durigan. Dário Durigan. Engraçado, é o próximo nome que eu iria te perguntar. Dário Durigan, que agora está no Ministério da Fazenda, braço direito do Haddad, ajudou a censurar a direita no período da eleição. Super normal isso, pessoal. Super tranquilo. O Durigan, então, hoje é secretário executivo do Ministério da Fazenda, né? Número 2 do Ministério da Fazenda. Ele era diretor de políticas públicas do WhatsApp e participou, como disse o Talhaferro, dessas reuniões com assessores de Moraes, nas quais era exigida a derrubada imediata de conteúdos e de redes sociais, de perfis em redes sociais. E essas atitudes criminosas do Alexandre de Moraes têm um grande apoiador, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, se emocionou durante a cerimônia que marcou a despedida do Luiz Roberto Barroso da presidência da Corte.
ele destacou e elogiou o trabalho do Alexandre de Moraes, que foi alvo de sanções por violação dos direitos humanos. A brasileira passou incólume por mais essa prova de fogo. O Supremo, é sempre bom frisar, conduziu o processo que levou à condenação dos réus do núcleo crucial da intentona golpista com tranquilidade e de maneira absolutamente, é bom que se frise, regular, com o respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. O mesmo ocorreu e vem ocorrendo em relação a todos os demais réus. E aqui, os meus encômios ao papel singular, diria eu, sem exagero, acho, quase ou verdadeiramente heróico, desempenhado pelo ministro Alexandre de Moraes. Obrigado, ministro Gilmar. Bom, consta o que dizer de Gilmar Mendes. Ele deu uma entrevista à TV portuguesa dizendo que o 8 de janeiro não foi um golpe de Estado. Agora virou intentona comunista, intentona golpista. Bom, precisa saber qual dos dois, qual o Gilmar de Portugal ou esse Gilmar de agora, né? E nenhuma palavra na imprensa sobre todas as denúncias do Talhaferro. Isso é o que mais chama a minha atenção e esse é o foco do meu comentário, né? O Gilmar Mendes é esse personagem aí, conhecido já do brasileiro, né? Ele chorou com um pouco mais de esforço performático ao falar do Zanin, exercendo sua advocacia para o cliente Lula, né? E agora também ficou com a voz embargada e teve que tomar seu gole de água, já clássico, ao falar da resistência heróica do Alexandre de Moraes, e tudo de forma absolutamente regular contra a intentona golpista. Né? É um ator, né? O mesmo ator que diz que somos todos admiradores do modelo chinês agora, ali no STF. Então, está adequado isso. Né? Os comunistas sempre ensinaram que vale falar o que tiver que falar para avançar no projeto de poder. Soviético, comunistas em geral, né, sempre usaram a mentira como instrumento, sem nenhum pudor. Então é nisso que se transformou Gilmar Mendes. Agora, a denúncia do Talhaferro, o braço direito do Haddad, e o que disse ali o próprio Gustavo Gayer, né, que foi algo que teve repercussão aqui nos Estados Unidos essa semana, né, a Alphabet, dona do Google, admitindo que o governo Biden pressionou para censurar e para banir contas do YouTube, né, por questões políticas ligadas à pandemia ou política, isso no Brasil passou batido. No Brasil, a nossa velha imprensa, tão elogiada pelo Barroso, não tomou conhecimento disso. São denúncias gravíssimas. A gente sabe que tinha ali um gabinete paralelo, um verdadeiro gabinete do ódio, montado para perseguir conservadores, para ir atrás de gente como eu, que ficou 2 anos e meio sem a conta nas plataformas por nada, sem denúncia formal, sem nada. Né? Então, cadê a regularidade nisso? Não existe. Era pura perseguição, assim como retirou a censura do nada também, sem nenhuma explicação melhor. Foi um pedido do meu advogado, acatado, mas não há uma explicação, nem para fazer a maldade, nem para retirá-la. A gente fica com a sensação clara de que são casos de licença, em que o tirano concede esse benefício, esse privilégio a quem ele deseja concedê-lo. E ele também pode tirar a hora que ele quiser, né? Porque não existe uma confiança, uma previsibilidade no império da lei, como funciona em democracias sólidas. Então, Lacombe, o Talhaferro vem sendo solenemente ignorado pela velha imprensa. E isso diz muito sobre o estado lamentável e de putrefação em que chegou o nosso jornalismo. Nosso jornalismo morreu no Brasil. Há raras e honrosas exceções,
como a Revista Oeste, a Gazeta do Povo, né, que fazem jornalismo, mas, em essência, os grandes grupos de comunicação não querem saber da denúncia de alguém que estava lá dentro, montando, perseguindo, montando o esquema de destruição de reputações e banimento de contas de quem o Alexandre de Moraes encasquetasse, cismasse. E quando ele cisma, ele manda encontrar qualquer coisa, mesmo que tenha que usar a criatividade. Bom, como disse o Consta, o Google admitiu ter sofrido pressão do governo do ex-presidente Joe Biden para censurar conteúdo sobre a Covid e as eleições que não violavam as regras da plataforma. Em carta ao Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos, a empresa classificou essa interferência como inaceitável e errada. No mesmo documento, o Google anunciou que contas banidas do YouTube por discurso político podem ser restauradas. Segundo a empresa, trata-se de um projeto piloto que vai começar de forma limitada. Outras empresas, como Meta e X, já tinham relatado casos semelhantes. E aí eu vou juntar, então, a última pauta também com essa e passo para a Ana e para o Gordon para fazerem os comentários, porque a caixa preta do 6 de janeiro nos Estados Unidos está sendo aberta também. O Trump revelou que agentes do FBI se infiltraram entre a multidão nos protestos de 6 de janeiro de 2021 para atuar como agitadores. Ele disse o seguinte: agentes do FBI estiveram no protesto de 6 de janeiro, provavelmente agindo como agitadores e insurrecionistas, mas certamente não como funcionários responsáveis pela aplicação da lei. O Trump também acusou o diretor do FBI na época, Christopher Wray, de mentir sobre a presença de agentes na multidão. O presidente Trump afirmou ainda que muitos americanos patriotas tiveram que pagar pelo seu amor pelo país, referindo-se aos condenados pelo ataque ao Capitólio. Ana, misturei tudo porque está tudo ligado, né? As denúncias do Talhaferro, o que aconteceu no Brasil em 8 de janeiro, o que aconteceu nos Estados Unidos no 6 de janeiro, toda a censura, está tudo misturado, é o mesmo modelo num país e no outro. E sabe o que é mais incrível? Pode até deixar a gente na tela, Franco, nós quatro. É que a turma, os correspondentes internacionais, aqueles lá, o Consta sempre fala, oi, Guga, e eu vou falar, oi, Caio. Eles cansaram de falar que nós estávamos mentindo quando tudo isso aconteceu, mas cansaram de falar. E agora o Obamagate foi confirmado, a caixa preta do 6 de janeiro aberta, e está acontecendo exatamente o que nós falamos, há centenas de infiltrados ali, e por isso que nós tínhamos medo, muita gente nos criticou antes do 6 de janeiro, do 8 de janeiro no Brasil, porque nós que morávamos aqui, nós tínhamos medo exatamente, não nós temos uma bola de cristal, mas é porque a gente viu aqui que teve muita gente infiltrada e esse era o nosso receio. Como a gente sabe que aconteceu? Teve infiltrado, sim. Teve baderneiro no 6 de janeiro? Teve. Teve gente que foi lá, entrou, filmou e infelizmente foi presa de maneira errada. O próprio Clesão, que entrou no ônibus porque ele foi lá. Ele chegou depois da manifestação, depois da bagunça, chegou ali, foi tirar foto, bum, prenderam, entra no ônibus e ele tranquilamente disse, entro no ônibus tranquilamente, porque eu vou ser solto quando eu chegar ali. Infelizmente, perdeu a vida. E teve tudo quanto é gente ali, mas teve infiltrado, sim, no 8 de janeiro, porque nós vivemos isso aqui, nós presenciamos e nós estávamos fora daquela bolha do mainstream media, do consórcio americano, que ficou gritando insurreição, golpe, a mesma coisa, a mesma cartilha. Tem até um meme que... eu não sei se esse meme tem em português, mas o pessoal... tem até umas amigas minhas aqui em Orange County,
aqui na Califórnia, que é uma bolha republicana aqui dentro da Califórnia, e elas têm camisas escritas assim: mais uma teoria conspiratória que se tornou verdade. Ou seja, mais uma. É a ivermectina, é a vacina, enfim. Inclusive, nesse pacote que você disse aí, Lacombe, a censura das redes sociais pela administração Joe Biden. Imagina, a gente falava isso, não, vocês estão loucos. Imagina, é o algoritmo. Não, a gente falava, administração Joe Biden, porque nós tínhamos acesso fora da bolha da mainstream media que as pessoas consomem, não apenas aqui nos Estados Unidos, mas que o mundo consome, MSNBC, CNN americana e toda aquela narrativa cansativa e mentirosa do Partido Democrata. Hoje, com o advento das redes sociais, amplificado, porque se prestarmos atenção, há 4, 5 anos, tínhamos as redes sociais, mas agora as redes sociais, elas são o mainstream media, onde as pessoas de fato procuram a notícia. E é por isso que no Brasil existe essa pegada para censurar as redes sociais. Então eu vou copiar, vou plagiar o que está escrito na camisa das minhas amigas aqui. Mais uma teoria da conspiração que se tornou realidade. Check.